Olá, boa noite a todos. Eu sou Márcio Fonseca, eu estou aqui ao vivo no Instagram do Centro Cultural Sesgran Rio para a gente falar sobre o projeto O Teatro nas Escolas. Oi Marijane, deixa eu já convidar você, peraí. Aê! Olha ela aí, que maravilha. Marijane, que é da ala, literalmente da ala das baianas, da oficina de atores da Fundação Sesgran Rio, junto com outras atrizes e atores maravilhosos que a Bahia, com muito Maravilhosa. carinho, empresta pra gente. Marijane, vamos lá. Eu vou primeiro dar uma boa noite a todos. Vitória, obrigado por presença de todos aqui. É uma honra para mim estar aqui Glorinha. hoje. Uma honra para mim estar aqui hoje, porque esse é um dos projetos que eu mais tenho orgulho de participar. Esse ano eu faço 30 anos de carreira como ator, como artista no cenário cultural do Rio de Janeiro e do Brasil, e para mim, de verdade, esse é um dos projetos que mais me dá orgulho na minha vida. Assim, eu tenho realmente muito orgulho de fazer parte desse projeto. É uma coisa que me trouxe muita energia boa, positiva, de construção desse país, né? Então, antes de mais nada, eu quero fazer um breve resumo do projeto, tá, Marijane? Falar aqui, fazer uma menção à nossa ficha técnica e depois a gente vai bater um papo aqui que eu tenho um roteirinho para seguir, tá? Então, esse projeto maravilhoso, o Teatro nas Escolas, vou ler aqui porque o roteirinho está na minha frente, eu vou fazer o dever de casa. É um projeto sociocultural idealizado e produzido pelo Centro Cultural Sesgran Rio, tá? Ele leva espetáculos teatrais para as escolas públicas do Rio de Janeiro, propiciando não só a formação de plateia, né, para as artes cênicas, e também reflexão e discussões sobre assuntos muito pertinentes no dia a dia dos estudantes, né? O projeto teve início em 2015, em que propôs o resgate cultural, porque era o ano do aniversário do Rio de Janeiro de 450 anos. Depois ele fez no ano seguinte sobre as Olimpíadas, foi um espetáculo maravilhoso que eu assisti. E depois teve o Quem é Você, que foi o primeiro espetáculo que eu tive a honra de dirigir, que fala sobre um tema muito polêmico até hoje nas escolas, que é o bullying. E agora no ano de 2019, com uma pequena interrupção por causa da pandemia em 2020, a gente estava seguindo em frente com o Mistureba, As Cores do Mundo. Eu, antes de mais nada, eu preciso agradecer muito, 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 de todo o meu coração, a Fundação Sesgran Rio, principalmente no nome do seu presidente, que é o professor Carlos Alberto Serpa, que faz pela cultura desse país o que muita gente não faz. Ele fomenta a cultura desse país de uma forma incrível, eu não tenho nem palavras, eu teria que fazer uma live inteira aqui para falar do professor Serpa, de tudo que ele contribui para a cultura e de forma geral desse país, em todos os setores de música, dança, artes cênicas, artes visuais, literatura, tudo ele contribui, dá a contribuição dele para a formação de um futuro melhor para o nosso país, de um cidadão de verdade desse país, com consciência, com identidade cultural, com ambiência cultural. Então, professor, puxa o saco mesmo, não rasgo seda mesmo, professor Carlos Alberto Serpa, meu grande abraço, meu grande agradecimento, junto, obviamente, com a sua esposa, a professora, a dona Beth Serpa, tá? A secretário executivo de Cultura, Leandro Bellini, que é a figura idealizadora, escreveu os 2 últimos textos, eu não sei se ele escreveu os outros, um cara também que é incansável na sua luta, na sua batalha pela cultura desse país, à frente da Secretaria Executiva de Cultura da Sesgran Rio, meu parceiro Alexandre Machafer, subsecretário, que também está ali junto com a gente. Outra figura que contribui muito, são todas pessoas muito queridas, que batalham todos os dias para que a gente tenha acesso, esse é que é o mais importante, para que mais e mais pessoas tenham acesso à cultura de qualidade e de graça, isso que é o melhor. Ricardo, meu amigo também, que é assistente do Alexandre, está entrando aí. Lucas da Purificação. Gente, eu não vou poder ficar parar e falar o nome de todo mundo, senão eu não vou fazer a live com a Marijane. Certo? Só gente maravilhosa entrando, meu Deus. Exatamente. O projeto Teatro nas Escolas é idealizado pela
e a execução pelo Centro Cultural Sesgran Rio. O texto é do Leandro Bellini, tá? Responsável técnica, Mariana Schmidt, que me fez esse convite, que está agitando a live, que me mandou roteiro, uma figura que está sempre junto com a gente, assim, muita gratidão, Mariana, por todo o auxílio que você dá, de ser parceira, de estar ali com a gente, certo? A produção do dia a dia é ninguém mais, ninguém menos que Suzana Matos, uma figura que é imprescindível para o acontecimento desse projeto, né? Mais do que uma mãe, ela é parceira, ela tem um cuidado com o elenco, né? A fonoaudiologia da minha parceira de oficina, Adriana Micarelli, que vai lá, que ouve o que a gente fala, que está ali junto com a gente, certo? A preparação corporal da minha comadre Caroline Monleu. E agora vem o principal, eu não tenho um elenco, eu tenho uma constelação, e não só porque são estrelas, não, porque são seres de luz, porque se dedicam. Então é uma honra para mim trabalhar com esse elenco. Vamos lá. Marijane Souza, essa que vos fala, Mariana Matos, Thaisa Moraes, João Vila, Tânia de Moraes, a mais velha, porém a mais jovem em espírito, uma grande atriz que está há muitos anos no cenário cultural carioca também, muito contribui com toda a sua experiência para esse projeto. Tânia, um grande beijo. Maria Eduarda Matos, mais conhecida como Duda Matos, Michel Alves, Amor Monteiro, se eu esqueci alguém, os antigos que passaram por aqui, Rafa, que eu não estou vendo o nome aqui, todas as outras pessoas que já trabalharam, se sintam muito agradecidas por mim, por todo o Centro Cultural Sesgran Rio. E para finalizar, eu preciso falar de dois assim, que são imprescindíveis. Primeiro, a Secretaria Municipal de Educação, né, que viabiliza de forma educacional, de dar estrutura para o projeto, e o acadêmico da Fundação Sesgran Rio, que são os professores que vão lá, que veem o texto, que dão todo o balizamento, que vão em algumas escolas. Essa equipe maravilhosa. Então, espero que eu não tenha esquecido de ninguém, que eu tenha falado para todo mundo e que todas as pessoas possam se sentir muito agradecidas. Agora, vamos ao que viemos, dona Marijane. Vamos falar desse projeto maravilhoso que a gente tem muito orgulho de fazer parte. Eles mandaram algumas perguntas aqui e aí eu vou falar de alguns dados. Primeiro, que desde 2015 o projeto já impactou mais de 84 mil estudantes e 15 mil só em 2019 com o último espetáculo Mistureba, As Cores do Mundo. Isso é muita gente, isso é muita honra fazer isso, porque eu acredito que é isso que forma um cidadão, é isso que forma a população de um país, que é identidade cultural. Sem isso nós não vamos a lugar nenhum e está tão difícil essa luta hoje, a cultura está tão depreciada hoje em dia, que a gente se sente meio que ben-hur, né? Ali batalhando pra caramba para poder levar a cultura para as pessoas, é óbvio, junto com a Fundação Sesgran Rio. Eu vou responder uma primeira pergunta aqui, que é, Márcio, quais os desafios de dirigir um espetáculo itinerante que se apresenta em locais diversos com diferentes estruturas? Olha, como eu falei, né, teatro não se faz sozinho, é arte do coletivo, eu acho isso muito bonito. Eu trabalho com uma equipe maravilhosa, né? O Vitor Zotti, eu tenho que dizer assim, que é o cenógrafo da peça, é uma figura que contribui muito, 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 muito para que tudo dê certo. Gente, eu vou ter que mudar só um pouquinho, eu vou ter que ficar com o que eu não vejo a hora, eu tenho que ver a hora aqui para dar uma olhada. Deixa eu só mudar aqui, eu vou mudar de lado e o telefone aqui também. Pronto. Para eu poder ver a hora, senão eu vou ficar todo enrolado aqui. O Vitor Zotti é uma figura que contribui muito para a realização desse projeto, né? Porque ele assiste ao espetáculo, sabe dessa limitação de espaço, então ele bola o cenário para que a gente possa ter uma itinerância. A gente conta com o aparato do som, né, que a gente consegue levar, tudo a gente leva, e os figurinos também, né? Toda a equipe que trabalha exatamente em cima dessa perspectiva de que o espaço cênico ele vai variar, ele vai mudar de acordo com a escola, e de uma forma que a gente consiga contar a história de forma que possa chegar para o principal objetivo, que são os alunos. Então, eu preciso muito contar com essas figuras. É óbvio que na hora de dirigir, eu já dirijo pensando nisso, né? Eu já passo para... Vitor! Esse é o Brito, Vitor Brito. É o Brito, que é um ator, que é o Brito, um lindão da oficina, um excelente ator. E falando da coisa do cenário, né? Então, assim, a gente conta com essa equipe,
né? A direção musical também, eu não lembro o nome do menino, alguém bota aqui, por favor, que é um grande parceiro, que já faz comigo dos 2 espetáculos que eu dirijo, foi ele que fez a direção musical também. Tudo é pensado para essa coisa do espaço, do deslocamento, da itinerância desse espetáculo. Aí agora eu vou fazer uma pergunta para essa atriz maravilhosa. Eu de verdade, Mariane, sou seu fã do seu talento, fã da sua disciplina, Obrigada. fã da sua dedicação. Ela é só bacharel em artes cênicas se ela não tiver outro título, pela UFBA, pela Universidade Federal da Bahia. Então, assim, primeiro eu queria agradecer que é um presente para mim trabalhar com você, de verdade. Você é uma das atrizes que dão para o diretor assim toda uma facilidade na hora de trabalhar, na hora de dirigir, porque você é extremamente disciplinada, talentosa, traz ideias, e nada melhor do que um diretor que é nada mais do que isso. Tem uma pergunta aqui, do ponto de vista do ator, quais os desafios de percorrer as escolas e apresentar 2 sessões todos os dias? Fala um pouquinho sobre o dia a dia do projeto para você, Marijane. Nossa, o dia a dia é pesado, mas é compensador. É, A gente sai todos os dias, enfrenta um trânsito violento. Muitas vezes nós entramos em lugares completamente desfavoráveis, mas quando a gente está lá em cima do palco, tudo se resolve, sabe? O é, sorriso, a alegria das crianças ao ver a gente, ao vir a gente, ao se deparar com o espetáculo, com uma novidade, com ideias novas, nossa, é maravilhoso. Mas tem todo aquele protocolo, né? Toda aquela escola que não tem muita estrutura, outros, enfim, essa desigualdade que a gente enfrenta no país. tem uma coisa que a gente Está tem uma travando aqui para mim. para mim também um pouco, gente. Eu não sei o que fazer, mas acho que são coisas da internet. Eu estou pertinho do modem aqui, você está pertinho do seu aí, Mariane? Tô pertinho. Mas agora eu estou te ouvindo bem, não tá tendo atraso, de vez em quando na imagem, na fala não está tendo, não. Como eu falei aqui, a gente vive um cenário cultural difícil no país e um cenário social também. Eu não sou pessimista, eu sou um cara otimista, não estou aqui para falar de política, mas esse social põe, às vezes, em risco a integridade física da equipe toda, né? Às vezes o espetáculo é feito em escolas públicas que ficam dentro de comunidades, né? E a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, dentro das comunidades não tem lei, né? Dentro das comunidades, quando não é o poder paralelo que manda, é um poder paralelo que manda que quando não é do tráfico é da milícia, ou vice-versa, ou os dois juntos, uma combinação de cada coisa, e é muito difícil. Então, às vezes, a galera sai de casa para ir fazer o espetáculo e bota a sua integridade física. A gente tem histórias, óbvias, de tiroteio, de coisas assim, absurdas que acontecem indo fazer o espetáculo. Então a E eu acho diversidade do que as dia a dia é muito crianças, grande, né, elas Marijane? convivem com isso, né? É, É mais exatamente, difícil. exatamente. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui que é para nós dois. O que mais marcou vocês dentro desse projeto? Algum depoimento de aluno ou diretor? Algum momento marcante durante uma apresentação? Bom, eu vou falar por mim primeiro, eu fui a poucas apresentações, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu fui numa em São João de Meriti e eu fiquei, primeiro, eu tenho que elogiar a Secretaria Municipal de Educação, porque assim, era um colégio, dava tudo certo, merenda na impressionado com como que o teatro é importante, como que eles dão importância para o teatro, como que o teatro impacta o dia a dia dessas crianças. São experiências que eu tenho certeza que nunca mais esquece. Eu, quando fui ao teatro pela minha escola, e eu estudei em escola pública, nunca mais esqueci. Eu lembro de eu entrando no ônibus, eu lembro de eu chegando no teatro, eu lembro de tudo. Então, assim, são coisas muito importantes. Então, para mim, foi muito impactante ver a minha infância ali. Eu me revi no quanto é importante o trabalho de formação de plateia, o trabalho de fomentação de determinados assuntos polêmicos dentro da sociedade para aqueles alunos. E para você, Marijane, você então deve ter N Nossa, histórias, né, para muito. contar. Nossa, e o elenco, a gente sempre troca, né? Todo mundo tem uma história diferente, uma história incrível. E eu acho que a história que mais me marcou, assim, foi quando a gente estava apresentando o bullying, né? O espetáculo Sim, Quem é Você? E depois de apresentar, as crianças choravam muito com esse espetáculo. Nossa, sim, muito. era fortíssimo, né? É. E aí, uma vez, eu estava saindo do palco e uma menina me abraçou forte e ficou um tempão ali. Um tempão.
E eu fiquei, meu Deus, não sei o que fazer, né? Chorando, chorando, chorando. E aí, quando ela acalmou um pouco, eu falei, você sofre com bullying? E aí ela falou, não, eu pratico. Mas eu prometo que eu Ai, nunca mais vou fazer isso. E aí, essa daí, com certeza, foi a situação mais marcante, assim, que eu vivi dentro desse projeto. o que me marca também é quando a gente está dirigindo, quando a gente está fazendo o espetáculo, quando a gente está ensaiando, o quanto que a gente se emociona, sabendo que aquilo que a gente está trabalhando reflete na gente. É um reflexo, né? Esse último espetáculo, por exemplo, o Mistureba, né, fala muito disso. Mistureba é uma palavra que me define muito, né, nesse sentido. Eu sou brasileiro, mestiço, eu adoro essa palavra, que tem tido tanta polêmica hoje em dia, por isso eu não tenho nada contra essa palavra. Inclusive, eu falo disso no meu espetáculo novo, que daqui a pouco eu vou fazer um jabazinho aqui, mas eu falo disso, né? Eu sou mestiço, eu tenho origens diversas, né? Mestiço é aquele de pais de raças diferentes, que são, é o meu caso. Marijane, que é uma atriz negra maravilhosa, que traz com ela toda uma coisa de raiz e ancestralidade baiana. Então, assim, quando eu estou dirigindo e que eu me vejo naquilo ali, eu me emociono muito, sabe? No Quem é Você, a mesma coisa durante o processo, como a gente se viu nos nossos dias de escola, a gente praticando e recebendo bullying, sabe? O fato que eu falei aqui de eu ser essa figura mestiça, não pensem vocês que eu nunca sofri preconceito racial, já sofri muito, inclusive, já sofri muito. É aquilo, eu até falo disso no meu espetáculo. Se eu botar um gorro, eu, Márcio, com 48 anos, pai de família, se eu botar um gorro, botar uma bermuda e uma camisa e entrar no supermercado, o segurança vem atrás de mim, com certeza, você pode estar certo disso. Porque a gente tem esse lugar de ter muito medo da diferença. Não só a diferença de cor, a diferença de escolha de opção sexual, a diferença de gosto cultural. Diferença é diferença. E o Leandro Bellini, brilhantemente, escreve um texto maravilhoso que atinge não só as crianças, quanto também os adolescentes e adultos nesse lugar, do respeito às diferenças, né? Isso é muito importante. E no Quem é Você, a mesma coisa, né? Então, quando a gente está fazendo também, então estar lá no palco e vendo o reflexo disso, como é que é para você? Como é que é quando você está lá e não só no Mistureba, por exemplo, agora, você viu o quão é importante para você falar disso? Desculpa, cortou e eu não entendi a O pergunta. quão é importante para você, por exemplo, em relação ao Mistureba, falar disso, dessa mistura que é o povo Nossa, brasileiro? nossa, é necessário essa discussão, é necessária. E principalmente sentir que as crianças vêm até mim por ser negra, sabe? É, Essa identificação e aceitação, sabe? Porque nas escolas ensinam a gente a ter vergonha de ser negro. A nossa história não é exatamente. contada, sabe? Não é contada como ela é, de verdade. E, e eu é como se tivesse tudo invertido. A gente não tem motivo para ter vergonha, a gente tem motivo para ter muito orgulho da nossa luta e da transformação, da virada. Infelizmente, a gente tem muita coisa ainda, tem muita luta ainda pela frente, mas estamos aí. E quando eu me vejo num espetáculo, nesse espetáculo Mistureba, que fala exatamente da diversidade, e falando para crianças, se aceitem para aceitar os outros, sabe? Aos outros, se aceitem para ganhar força, sabe? E para abraçar o próximo. Eu me sinto, e como você fala, Leandro Bellini é sensacional, ele é genial, ele é sensível, Sim. incrível, e me sinto contemplada. Porque ele, como autor, né, ele vai no cerne da questão nos dois espetáculos, né, tanto no Quem é Você quanto no Mistureba. Você está me ouvindo, Marijane? Tô, mais ou menos, está cortando. Mas você está. Bom, eu acho que nos dois espetáculos ele vai no cerne da questão muito bem, porque ele precisa ser assertivo nesse lugar, né? Ele sabe que o quanto é importante para aquelas pessoas que vão estar ali assistindo, que elas possam se de alento, sabe? Então, fica muito importante. Eu queria também aqui agradecer a Mariana Matos, né? A Nana, que vai fazer um trabalho de chegada junto sempre com a plateia, com os alunos.
né? Um trabalho quase que Sim, terapêutico nossa, aos professores que acompanham, porque depois do ela espetáculo, é gente, maravilhosa. é incrível como as crianças, os adolescentes, eles vêm querendo esse lugar, querendo essa troca, né? E aí isso é fundamental, porque Sim, além de estar fazendo cultura, a gente está trabalhando com educação, está juntando os dois grandes pilares de formação de um povo. Sem isso, não seremos nada. Sem isso, nenhum projeto vai para exatamente. frente. Sem isso, nenhuma política vai para frente. A natureza não dá saltos, né, Marijane? Não adianta você querer ir lá para frente, sabe? Não adianta que a gente querer ser Não, um povo que vai ser evoluído da noite para o dia se a gente não dá uma formação, né, nesse sentido. Então, por isso que eu sou muito fã desse projeto. Ele me honra muito. Vamos lá para mais uma pergunta, senão nossa, a gente vai bater um papo aqui e ficar a eu noite toda. Pode falar. já dei uma travada de novo. Opa, vamos lá. Estou te ouvindo. Vamos. Estou te ouvindo também. Como integrar esse projeto mudou sua forma de ver o mundo ou sua atuação enquanto profissional? Eu acho isso, eu perdi o medo de falar das coisas com esse projeto. Esse projeto me deu coragem de tocar nesses assuntos, porque eu fui um estudante, então eu tanto pratiquei quanto sofri bullying, né? A maioria das vezes que eu sofri bullying foi exatamente por causa dessa minha coisa mestiça, né? Esse meu café com leite aqui, com muito orgulho de cada café e muito orgulho de cada leite, né? Desse meu lugar misto. Enfim, eu tenho um irmão gêmeo e nós, assim, a gente tinha esse lugar, mas, assim, eu estudei em escola pública, onde isso era um pouco diluído, mas eu pratiquei também, porque, né, fui o malzinho, né? Às vezes a adolescência traz esse lugar, né, de no colégio você tem que ser o malzinho para fazer sucesso com as garotas, e uma grande besteira, na verdade, né? E enquanto a coisa eu perdi o medo de falar, tanto é que eu falo disso agora no espetáculo, eu falo disso em público, eu falo disso na mesa do bar, eu falo disso com a minha família. A gente perde o medo porque só falando disso é que nós vamos ser respeitados, sabe? Eu acho que isso se amplia para todos os setores da sociedade, sabe? As pessoas que são homossexuais têm que ir lá falar da sua homossexualidade, sabe? As pessoas que são trans têm que ir lá falar sobre isso. Todo mundo tem que falar disso para ser respeitado, porque, na minha opinião, o que isso mostra é que, a partir de educação e cultura, você forma um cidadão de bem. O que é um cidadão de bem? Um cara honesto de caráter, o resto não importa, gente. Sabe? Uma pessoa honesta, de caráter, que respeita seu próximo, que não desvia dinheiro público, sabe? Uma pessoa que não maltrata o próximo, que age com correção, que é honesto, que tem caráter, que trabalha pelo bem da sociedade, ele pode fazer o que ele quiser, da porta da casa dele para dentro, do quarto dele para dentro, ele pode ser da cor que ele quiser, o sexo que ele quiser. Isso não é importante. Importante é a contribuição que ele dá para a sociedade. E esse espetáculo deixa isso muito claro, trabalha disso de forma muito bonita. Então, isso me deu toda a clareza desse lugar, né, Marijane? Olha, me transformou muito esse projeto. Eu não canso de falar que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Me transformou como atriz, como ser humano, enfim. Hoje eu penso que não basta você dizer eu tenho empatia, sabe? Você precisa fazer alguma coisa. Sim. É parte de você também. A gente vive muito alheio. A gente Uhum. vive num momento muito egoísta. A gente pensa na gente, olha para a rua, vê as coisas acontecendo, mas a gente fala, nossa, que terrível, nossa, que triste, até chora. Eu já me peguei chorando várias vezes assistindo ao jornal. É. Mas, e aí, o que é que eu faço com isso? Sabe? E esse projeto me faz ver que é possível fazer, sabe? Você pode fazer sim, sabe? Ver, me deparar assim, com crianças passando por situações terríveis, sabe? Levar a cultura, porque levar o espetáculo, quando a gente chega lá com o espetáculo, não é só o espetáculo que a gente está levando. A gente está levando o sonho, a gente está É. levando imaginação, a gente está levando possibilidades. Eu conheci crianças que nunca foram ao cinema. A gente muitas vezes romantiza as dificuldades, sabe? A gente romantiza mesmo. Nossa, ele conseguiu, depois de passar por isso, não tendo aquilo, não tendo isso. Mas, gente, peraí, as coisas têm
elas precisam ser acessíveis. A gente tem que lutar por essa acessibilidade para Sim, todos, sabe? E não sim. adianta só ficar aqui, fazer uma live e falar isso. É como muita coisa que eu ando vendo, inclusive no Instagram, de todo mundo postando tela preta, todo mundo fazendo corrente contra racismo, contra homofobia, mas o que, que de fato você está fazendo? O que, que é de efetivo, Exatamente. sabe? E esse projeto, ele me coloca nesse lugar, sabe? De, não, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá para dizer, olha, que pena, que dor e chorar. Eu preciso fazer alguma coisa, sabe? É por isso que eu tenho muito orgulho de fazer parte e tenho muito orgulho da transformação que aconteceu aqui dentro, sabe? E é isso. Sim. A mama entrou! Mama! Ah, Pessoa fundamental para o projeto. Eu fundamental, concordo essencial. totalmente com o que você está falando, Marijane. Eu não vou lembrar, tem um físico russo que tem uma frase que eu adoro, que eu aprendi quando eu era adolescente, que é 1 grama de ação vale mais que 1 tonelada de teoria. Então, eu acho que a gente só vai transformar uma sociedade com ação. É agindo que a gente transforma. E essas pessoas precisam de atitude já. Não é para ontem. Não tem tempo mais nem de discutir. Quando o Betinho, que era uma figura que tinha uma campanha contra a fome maravilhosa, e uma vez eu acho que ele aceitou dinheiro de um bicheiro, alguma coisa assim, e foram questionar da origem, né, do dinheiro. E ele falou a famosa frase que ficou muito conhecida: quem tem fome tem pressa, sabe? Então ele agia, ele fazia, ele levava comida para quem tinha fome. E eu acho que as pessoas também têm fome de conhecimento. E tem outra coisa também, só sabe do dia a dia dessas pessoas quem está lá, quem está lá. Então, quando a gente vai para esses lugares e faz um trabalho como esse, aí sim que você conhece de verdade a dor de quem mora num lugar que talvez não tenha nem parede de concreto, que não tem reboco, que não tem tinta. Você conhece a realidade de pessoas que não sabem como vão fazer a sua refeição. Você conhece a realidade de pessoas que só têm no dia inteiro a refeição que o colégio fornece. Aí você vê o quanto é importante o colégio fornecer uma refeição e o quanto é importante essas crianças assistirem a um teatro, elas terem um mínimo, sabe, de visão lúdica da vida, porque a vida é muito dura para elas. Sim, Né? com certeza. É linda porque a vida é linda em todas as instâncias, mas é muito dura no sentido da realidade. É diferente da gente. Eu aprendi muito isso nesse projeto também, sabe? Eu não posso, uma expressão que tem hoje em dia, né, o famoso lugar de fala. Uma coisa que esse projeto me trouxe também é assim, eu parei de querer entender esse lugar. Eu não posso entender, eu posso sim ser complacente, né? Ser assim, solidário com as pessoas de baixa renda, que moram em comunidade, que tem aquele dia a dia ali. Mas eu não posso falar, eu não sei o que é melhor para elas. Eu só sei que é o seguinte, que o básico para que elas possam ter oportunidade. Uma atriz negra que eu não lembro o nome, que ganhou o Oscar recentemente, ela falou Viola que Davis. afasta um ator negro de um personagem é oportunidade só, não é a cor da pele. Qualquer ator de qualquer personagem precisa dar oportunidade de fazer. Só isso. E eu levo essa frase para todos os setores. O que afasta qualquer ser humano de qualquer função social é oportunidade. Então, quando você leva um trabalho como esse para uma comunidade, para uma escola pública, você dá esperança a criança e o adolescente que estão ali assistindo isso, a que eles possam ser, sabe? Então, só a atitude disso já é muito nobre. Por isso que, assim, eu honro muito, muito, muito todas as pessoas que eu falei aqui, novamente, não canso de falar. Fundação, professor Serpa, Dona Beth Serpa, ao Centro Acadêmico da Fundação Sesgran Rio, toda a equipe do Centro Cultural Sesgran Rio, do Teatro Sesgran Rio, Marcos Brandão, que é administrador e curador do teatro. Todo o trabalho cultural que a Fundação Sesgran Rio faz é fundamental para a sociedade como um todo. A oficina da Sesgran Rio, que foi a sua porta de entrada, ou seja, você ter um lugar onde você não só trabalha a profissão, que é a profissão do ator, que é maravilhoso, porque olha só que privilégio.
a gente faz aquilo que a gente gosta, está fomentando plateia, ajudando na educação, difundindo cultura e estamos ganhando muito bem para isso. O que a gente quer mais? É muito privilégio. Então, assim, eu não tenho como não agradecer, não falar que esse projeto ele é divisor de águas na minha vida, sabe? Porque ele me trouxe ele me trouxe um lugar de missão muito maravilhoso. E, novamente, aqui não tenho problema de puxar o saco quantas vezes for. Leandro Bellini. Leandro Bellini. Sensacional. Eu te amo, meu xamã cultural. Você é demais. Você é uma figura que merece tudo de melhor da energia da vida, porque você batalha por esse projeto como ninguém, você sabe da importância dele e faz acontecer. Porque não adianta você ter um cargo, né, de secretário executivo da Fundação, secretário cultural da Fundação Sesgran Rio, sentar lá na sua cadeirinha e nada fazer. Você faz, essa coisa que a gente estava falando da ação, você toma atitudes, você é inquieto nesse lugar de ajudar as pessoas. Então, assim, é muito bacana tudo que a Fundação faz e através pelo seu viés. Então, Leandro, você pra gente é um mestre nesse sentido. As pessoas falam muito de mim, que eu dou aula, ouço com muito carinho falando da minha maestria, mas um líder sabe seguir outro líder, e nesse sentido, Leandro, para mim, é um grande líder mesmo. Mas, Jane, vamos lá que temos muita conversa aqui ainda. Eles estão fazendo uma pergunta aqui, se na época do que a gente fazia colégio, na nossa época do colégio, a gente teve contato com teatro, né? Vocês, quando estudantes, tiveram contato com teatro no ambiente escolar? Eu vou deixar que você pergunta, depois eu respondo. Vamos lá, que você responda e depois eu respondo. Eu tive uma vez só. Nossa, eu nunca esqueci. Foi a história de um gatinho com um rato e no final eles conseguiram acender um fósforo e foi tipo inacreditável, sabe, para todo mundo. Por isso que, para mim, eu não sei se você lembra, mas quando a gente estava ensaiando Mistureba, tem a cena do quadro. Eu fiquei, não, esse quadro tem que ter uma mágica, precisa. E o Vitor foi maravilhoso, maravilhoso. Foi, né? Foi. Vitor é muito talentoso. Muito talentoso. E quando eu vejo esse mesmo encantamento que eu tive, sabe? Nossa, é impagável, impagável. Então, esse momento... assim, a minha vida foi muito uma vida típica de classe média do Rio de Janeiro, né? Eu estudei em escola pública e escola particular de acordo com o poder financeiro da minha família, com a capacidade financeira da minha família. Isso nunca foi um problema para mim, sempre foi muito transparente lá em casa, quando pode, quando não pode, não pode. Então eu estudei em escola pública, escola particular. Só que na época que eu estudei em escola pública, os meus professores da escola pública tinham doutorado. Então era um outro tempo, né? Mas não, tinha essa deficiência. Não me levou ao teatro, não. Nenhuma escola, nem a particular, que eu acho isso uma das faltas mais graves do ensino particular desse país. Que é caro, o pai de família brasileiro, hoje em dia, é quase constrangedor ele dizer que vai botar o filho numa escola pública, né? Se ele vai chegar no meio dos amigos e falar que vai botar o filho numa escola pública, é quase que uma vergonha para um pai de família brasileiro, da classe média, então ele tem que botar numa escola particular, e a escola particular, por sua vez, não forma cidadão, forma candidato para concurso, o que é muito pouco para uma nação. E o pior, formar candidato para concurso competidor voraz, que não tem nenhuma identidade cultural. Mas por quê? Porque a educação se distanciou da cultura. Isso é um erro grave. Então eu não fui. Eu fui uma única vez igual a você, eu nunca mais esqueço. Eu estudava na Escola Municipal Lourenço Filho, no Grajaú, onde eu passei minha infância e adolescência, e a escola me levou para ver concerto de Wagner na Sala Cecília Meireles. Eu nunca mais esqueci. Eu lembro de eu entrando no ônibus com meu irmão, com a turma, de ver uma orquestra, violino, violoncelo. Aquilo me deixou louco. Fora que, depois disso, eu virei um amante. Até hoje, eu sou um amante inveterado de música clássica. Eu adoro música clássica, muito pelo meu avô, que gostava muito. E depois desse dia, que foi a primeira vez que eu vi ao vivo uma música clássica. Nunca mais esqueci. Isso uma única vez. Então, é muito deficitário. E aí,
nesse sentido é que, novamente, eu falo da Fundação Cisne Rio, é fazer. Porque nessa época, dependia-se, você tinha que estava na dependência da Secretaria Estadual ou Municipal de Educação de um projeto como esse. Hoje em dia não depende mais. Se todo empresário que tem o poder financeiro que o professor Serpa tem com a Fundação Cisne Rio, se todo empresário tomasse essa iniciativa de usar o seu lugar exatamente para isso, acho que a gente teria um país muito melhor, porque só assim que a gente vai mudar. Então, assim, faz muita falta. Tem que ter teatro nas escolas, tem que ter teatro nas escolas. Porque aí eu vou falar uma coisa aqui de birra, né? Como a gente está de ação, de birra, dessa coisa da militância. Ora, a gente junta o nosso dinheirinho, né? Para pegar o avião e ir lá para a Europa. Aí chega lá, como aqui é maravilhoso. Como aqui funciona. Como aqui é lindo. Como aqui é seguro. Nossa, como que vocês acham que lá chegou nesse lugar? Com cultura, com identidade cultural, com cidadania, com uma relação Estado-cidadão muito mais bem resolvida, sabe? Então, nesse lugar eu também me sinto muito feliz nesse projeto, porque a gente com certeza está colocando na cabeça dessas crianças que assistem esse poder que elas têm de se colocar. Eles sentem o poder como ferramenta, sabe? Poder é verbo, eu posso, sabe? Eu posso sim militar, então, pela causa da minha cor, eu posso militar pela causa da minha escolha sexual, eu posso militar por tudo, sabe? Eu posso militar por qualquer causa que eu queira para o bem do meu país, sabe? Que aí você ganha identidade. É um país maravilhoso, porque não existe mais as desculpas, Marijane, na minha opinião. O Brasil é muito grande. Whatever. E aí? E aí que é muito grande? Então, tem vários países grandes aí que são porque a gente aqui, a nossa colonização foi de exploração. Também não é mais desculpa, você vai me desculpar, isso hoje em dia não serve mais. Qual é a desculpa agora? É fazer, é a ação, sabe? E nesse sentido, eu acho que o projeto é muito legal nesse lugar. Eu queria fazer uma pergunta para você, então. Como que para você uma atriz baiana, negra, sabe? Como que você hoje se coloca no mercado nesse lugar e como que você, a partir do Mistureba, trouxe essa importância, sabe? De colocar isso para as crianças que você faz, como que você conversa isso com as crianças, como que elas chegam até você, como que é essa troca? Nossa, você fala do Mistureba e eu não consigo afastar todos os outros, sabe? Inclusive o bullying. Tudo Também. acaba envolvendo, de alguma forma, o racismo, sabe? Então, não tem como separar. Eu lembro que no início logo quando eu entrei no projeto, eu ainda usava o cabelo alisado. E aí a mama falou assim uma vez pra mim, a mama maravilhosa como sempre, por que você não coloca a trança? Eu acho que as meninas vão se identificar muito e tal. Aí a gente bateu esse papo. E aí eu falei, e eu já havia usado trança, né? Eu falei, não, vou usar sim. Porque você começa a entender que a importância da representatividade, sabe? São crianças que não têm acesso a muita coisa, Como eu falei, conheci crianças que nunca foram ao cinema, nunca foram ao shopping, por exemplo. Nunca saíram daquele ciclo. O que é muito triste. E aí você está levando um mundo novo para essas crianças. Quando ela olha para você e ela se reconhece, isso vira uma chave de também é possível para mim. Sim. Assim como foi importante para mim ver muitas atrizes negras, sabe? Na televisão, no cinema, enfim. Então, quando você fala do Mistureba, é impossível não falar do bullying, de que ouvi histórias tristíssimas com relação a crianças que sofriam bullying por serem negras. E no Mistureba, a mesma coisa. Então, e essa relação, poder falar para ela, eu tenho orgulho, você precisa conhecer mais a nossa história, pede para sua mãe, pede para sua professora, sabe, para ler, para falar para você, para te contar a história real, porque infelizmente
como eu falei, a nossa escola ensina a gente a ter vergonha, sabe? Elas não contam o outro lado. É E é verdade. importante mudar isso, sabe? Hoje o Instagram, por exemplo, hoje eu sigo perfis que contam histórias de pessoas que eu nunca ouvi falar e que Sim. tem e que tem e que tem uma importância gigantesca na história do nosso país, sabe? E é muito triste ver isso, mas é maravilhoso poder levar um espetáculo que desperta isso nas crianças, sabe? Sabe? A curiosidade, a vontade Exatamente. de falar sobre isso com alguém que ele se identifica e poder dizer, procura saber, pede para o seu professor para contar a história, porque a nossa história é Hum. linda também, sabe? Tem uma história de dor, mas tem uma história de amor também, sabe? Pede para A ouvir. grande E maioria, a poder grande dar uma maioria. alfinetada nesse lugar é impagável. Eu concordo totalmente com você. Eu vou mais a fundo. Eu acho que está mais do que na hora, sabe? Eu não sei se no governo atual, que não dá muita atenção para isso, né? Que está mais do que na hora de mudar a aula de história que é dada em todos os colégios do Brasil. Está na hora de mudar, porque é uma versão europeia da nossa história. Não é uma versão nossa. Porque você tem uma versão dada em sala de aula, quando você tem ali 13, 14 anos da história do Brasil. Aí quando você vai crescendo, vai convivendo com a sociedade, você vai falando, peraí, isso não falaram na sala de aula. E, opa, isso aqui também não. E caramba, isso aqui também não. Então por que não fala? Por que a Exatamente. gente não modifica? Né? Tem que ser modificado, porque é um trabalho de conscientização, sabe? Eu falo dessa coisa da mistura, eu tenho isso muito na minha família. Eu tenho uma história de amor linda na minha família, que é o meu bisavô português casou com a minha bisavó negra. É uma história de amor linda, porque ele teve que brigar com a família. Ele abdicou de herança, ele abdicou da fortuna, do dinheiro da família. Não eram ricos, mas tinham dinheiro. Ele abdicou para casar com a minha bisavó negra, que era 5 anos mais velha, funcionária da lavanderia, que a família dele era dona, 5 anos mais velha e viúva, pra você ter uma ideia. E eles casaram, tiveram 4 filhas, uma delas é a minha avó, a mãe da minha mãe. Então, assim, eu sou fruto disso. Eu sou fruto de uma mistureba, sabe? Eu sou bisneto de italianos, o nome da minha filha, porque o meu pai, da parte do meu pai, colocando, o nome da minha filha é Rutiliane, que quando a minha filha nasceu, eu indo registrar, o meu pai me liga e fala, filho, sua avó e seu bisavô sempre pediam para colocar o nome italiano para poder, porque eles se esforçaram muito. Então, assim, todas as histórias são, é claro que a gente tem um peso de sofrimento muito maior, uma carga de sofrimento físico muito maior sobre o tronco negro na formação da nossa cultura. Quando eu digo tronco, que é português, tupi e negro, tá, gente? Não é tronco de árvore, não é tronco DNA, tá? Da Sim. formação do nosso povo brasileiro. É claro que o tronco negro tem uma coisa de uma agressão, de uma sofrência física maior e de uma exclusão maior. Isso tem que ser dado no colégio, isso tem que ser falado. Porque se isso não for equalizado, a gente não sai dali entendendo. Sabe? A gente não sai dali Mas entendendo eu e acho não se que antes dessa respeitando, sabe, Mariana? história, sim, mas eu acho, Marcinho, que antes dessa história do tronco, é, é preciso falar sobre o sequestro, sabe? Fomos Sim, sequestrados, sim, sabe? sim, sim. Tínhamos pais, reis, mães, rainhas, sabe? Amávamos nossas terras, a nossa história, enfim, e fomos sequestrados. É importante falar isso, porque eu nunca Claro, ouvi isso na minha escola. e quando eu falo a verdade, Mariana, é esse lugar. Eu nunca ouvi isso também na sala de aula. É esse lugar que tem que ser colocado, sabe? Eu adoro Darcy Ribeiro, indico aí a vocês o povo brasileiro, que ele fala muito bem disso, sabe? Ele fala muito bem disso. Ninguém que passa por uma experiência como essa, de ter sido arrancado da sua terra e ter vindo de forma indesejosa para outra terra, passa por isso indelével. Ele fala isso. Ninguém passa por isso. Outro dia eu escutei uma menina falar uma coisa muito interessante que eu gostei muito. Ela falou assim, olha só, eu não sou descendente de escravo não, tá, gente? Eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas. É totalmente diferente. Nenhum Exatamente. antepassado meu, quando era criança, falou assim, pô, quando eu crescer, vou ser escravo. Nenhum. Então, para deixar isso faz uma diferença muito grande. Então, vamos voltando aqui para o projeto, eu acho incrível quando a gente fala isso,
quando você pode chegar para uma criança depois do espetáculo assim, vai saber da sua história, vai saber das verdades. E hoje em dia a literatura é ampla, a gente tem sociólogos negros maravilhosos, filósofos negros maravilhosos, com um trabalho de esclarecimento maravilhoso nesse lugar. Sim. Nós temos filósofos brancos, mestiços, nós temos tudo que é cor aqui nesse país. Esse país é uma mistura. Se a gente aceitasse isso com mais felicidade, se a gente aceitasse isso com mais alegria, e se a gente respeitasse cada formação, nossa, ninguém ia segurar a gente. E eu acho que isso tem que vir na educação. É a educação que vai modificar isso. Nenhum outro lugar. Não vai ser na esquina, não vai ser... E com a nossa cultura, porque tem uma coisa também, isso serve para gente de todas as cores. O meu irmão, que é professor de geografia, fala, às vezes eu sinto que tem jovem adolescente brasileiro que acorda e vai dormir e está num clipe de hip hop do Harlem. Não está aqui no Brasil. Porque não tem identidade cultural, ele não tem, tudo é de fora, tudo é massificado de fora, eu não tenho nada contra também, adoro todas as culturas do mundo, não estou aqui dando uma de... Mas eu acho que a gente precisa, por isso que o colégio, fazer o aluno ir ao teatro, ou o teatro ir até a escola com espetáculos pertinentes, é fundamental. Nós estamos lançando essas 85 mil pessoas que está aqui nesses números levantados pela Mariana Schmidt, muito bem, inclusive, para balizar a gente aqui, são 85 mil sementes que vão ramificar e vão virar 170 mil, 190, sabe? Vão ramificar. E essa que é a minha esperança, porque eu sou otimista, Mariana. Com tudo isso, eu sou muito otimista. Eu não perco otimismo de jeito nenhum. Senão, eu desisto de fazer arte, eu não vou desistir nunca. É difícil. Como é que desiste da arte, gente? Eu não sei que caminho é esse. Nem da arte, nem da educação. E eu acho que a gente que tem essa ideologia forte dentro da gente, é muito bom ter um lugar como a Fundação Sesgran Rio, para que a gente possa colocar isso na prática, né? Para que a gente possa cumprir essa missão. Porque o projeto Teatro nas Escolas, gente, ele é missionário. Ele é missionário, é igual o jesuíta, é igual pegar... Lembra que os jesuítas aqui na história do Brasil iam lá para as aldeias, lá para dentro da Amazônia? Vocês é a mesma coisa. Meu elenco maravilhoso, minha constelação maravilhosa. Eu louvo vocês todos os dias. Assim como um arquiteto vai trabalhar, como um advogado vai trabalhar, como qualquer outra pessoa de qualquer outra função social acorda para ir trabalhar, vocês acordam e ainda vão arriscar a integridade física de vocês dentro de comunidade levando teatro. Isso tem que ficar muito claro. Porque fica se criando hoje em dia a imaginação de que o ator tem a vida fácil. Não tem. Ela é maravilhosa, mas não é fácil. O quanto vocês, durante o dia, sabe, vão lá, vai para a van, acorda cedo, tá no lugar, às vezes sai 7 horas da manhã, só vai voltar para casa mais tarde, porque vai fazer dois colégios no mesmo dia, às vezes 2 sessões da peça no mesmo dia, fora o desgaste psicológico que é lidar com a pobreza da sociedade, lidar com a diferença, lidar com essas crianças que não vão a shopping, não vão ao cinema. Então, assim, eu queria aproveitar e louvar vocês são demais, vocês são figuras muito especiais. Por isso que eu falei, eu não tenho um elenco, eu tenho uma constelação, eu não tenho uma equipe, eu tenho outra constelação, porque é um conjunto de pessoas que trabalham juntos num projeto que é transformador para o país, sabe? Olha, o país é muito interessante. Eu tenho que... Preciso falar sobre o elenco, porque fazendo parte, né, e vivendo esse dia a dia, como você acabou de falar, é extremamente conturbado. Às vezes é demais, às vezes é bem tranquilo, enfim. Mas a parceria do elenco e da Mama, que é nosso anjo, se não fosse essa parceria, não seria possível. Porque você tem que estar de mãos dadas, sabe? Tem que estar na mesma sintonia. E todo mundo é muito envolvido, todo mundo é muito dedicado. E eu tenho orgulho de falar que eu faço parte desse elenco, sabe? E fico aliviada em alguns momentos em que eu não estou muito bem e penso, eu estou cercada de pessoas incríveis e com certeza eu vou ser amparada. E isso é impagável. Eu adoro essa palavra, impagável. É verdade, porque é um alimento para a alma, né? É um dia a dia que, de uma certa forma, é missionário, como eu falei, às vezes a missão é árdua, mas é um alimento para a alma, né?
levar sim. educação, levar cultura, levar formação de plateia para os alunos é uma coisa muito, muito importante. Não tem preço. E olha que tem, porque a gente ganha muito bem, graças a Deus. E olha, então, assim, a gente tem que sempre também exaltar o lado de cá, que é o privilégio, somos privilegiados, sabe? E o privilégio, a palavra privilégio é quando você é privado de um sacrilégio, sabe? Assim, e sacrifício vem de sagrado. Sacrilégio é uma outra coisa, mas sacrifício vem de sagrado. Então, a gente faz um sacrifício enorme para lá, que é o sacro ofício, e tá tudo certo, sabe? Eu queria deixar bem claro aqui para todos, Leandro Berini, se estiver me ouvindo, trabalho com você, eu faço esse projeto até, se duvidar, em outro plano espiritual, tá, ô Leandro? A gente é, né? Eu faço em outro planeta. Se a gente, quando faz a passagem desse plano aqui, vai para outro planeta, Leandro, eu espero que eu vá para o mesmo planeta que você e lá tenha teatro nas escolas para eu fazer junto, porque eu me orgulho muito disso, eu me orgulho muito desse projeto, sabe? Eu me orgulho muito do elenco, eu me orgulho muito de dirigir, eu acho que as respostas são maravilhosas, o espetáculo é lindíssimo, o Mistureba é uma gracinha de espetáculo, sabe? O Quem é Você é um espetáculo forte, muito bonito, e ele tem uma chegada muito forte para os espectadores. Marijane, a gente está partindo aqui para os minutos finais, eu quero deixar um pouco com você, o que você quer falar, se você quer dar algum recado, se você quer falar alguma coisa para alguém, dá o seu recado aí. Eu quero porque eu tive um anjo na vida. E o nome dele é Alexandre Machafé. Sabia, puxa saco. Quem conhece o Alexandre sabe que não tem nada de puxa-saquismo aqui. Porque ele é incrível, ele é um ser humano incrível. Incrível. E ele segurou minha mão num momento muito difícil e me guiou até o Leandro. E o Leandro me abraçou. E eu preciso agradecer muito a essas duas pessoas. Muito, muito. E a você também. Obrigado, minha flor. Que muito teve obrigado. grandíssima importância durante a oficina. Eu que saí de Salvador e batalhei muito, muito, muito em outras águas que não eram as águas das artes. E quando me deparei com você e com todo o seu potencial, toda a sua potência, você falou, veio pra cá pra quê mesmo? Eu falei, pra pagar a conta. E aí, nesse dia, eu decidi, vou pedir demissão. Pedi demissão e minha vida mudou. Não tô dizendo que é fácil, né? Mas foi transformador. Esse encontro também foi transformador. Obrigada por isso. Exatamente, Marijane. O que eu quero é aproveitar você como exemplo. Eu lembro muito bem, né, da cadeira do Marcinho, da sua, eu lembro muito bem, né? Dizer que é uma honra para mim até hoje essa transformação de vidas que a gente faz, e eu sempre falo que é para agir com coragem, a origem da palavra, eu gosto muito da origem das palavras, coragem é agir com o coração, nada mais do que isso, agir com o coração, e você é uma atriz muito corajosa nesse sentido, e você teve coragem, você tem toda a razão, o Alexandre Machafé merece todo o elogio que vier de qualquer ser humano, porque ele realmente também é um grande parceiro, é uma figura incrível. Leandro Bellini, a Fundação Sesgran Rio como um todo, ela é cercada de anjos, é impressionante como o professor Serpa conseguiu agrupar em torno dele um grupo de seres humanos tão focados em outros seres humanos, tão focados em realizar os seus trabalhos e em dar oportunidade, como a gente falou aqui, né? O que é oportunidade? A oficina Sesgran Rio nada mais é do que uma oportunidade que as pessoas que estão lá têm que agarrar com unhas e dentes, entende? Tem que agarrar com unhas e dentes e que as pessoas celebrem as suas vitórias na vida, sabe? Que as pessoas entendam que ser artista nesse país é uma missão, e é uma missão sacrificante, mas é uma missão linda. Agora, falando, como eu disse, eu sou um otimista, falando do lado bom, é um país maravilhoso, de um povo maravilhoso, de uma gente maravilhosa, experiências ótimas que eu tenho fazendo teatro por esse país afora aí, eu tenho histórias maravilhosas, experiências maravilhosas, mas a gente precisa entender que também é um país carente, é um país que tem um abismo social muito grande. É um país em que, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com as diferenças. A diferença, aquilo que é diferente a você, não te agride. Tem que tomar muito cuidado com isso, com a violência, com aquilo que lhe é diferente.
é respeitar as diferenças, porque eu estabelecer uma diferença e me distanciar dela é muito fácil. Agora eu quero pegar essa diferença e senta numa mesa com essa diferença e vamos resolver, vamos cuidar, entende? Porque se tem uma coisa, por exemplo, eu sou diferente de você, não sou, mas tem uma coisa que eu sou igualzinho a você. Na minha certidão de nascimento está lá, brasileiro, na sua também. E todo mundo que está me ouvindo aqui também. Somos uma nação, somos um povo. Essa é a nossa força. Não tem diferença. Sou brasileiro, ponto. Brasileiro, ponto. Brasileiro branco, brasileiro mestiço, brasileiro negro, brasileiro forte, brasileiro fraco, brasileiro pobre, brasileiro rico, brasileiro homossexual, brasileiro lésbica, brasileiro trans, brasileiro evangélico, brasileiro católico, brasileiro radical, brasileiro não brasileiro. Somos uma nação. E é aí sim que a gente vai construir. Sabe? Eu me emociono sempre que eu estou falando disso. Eu já perdi na vida, você me conhece, sabe? Eu já perdi a coisa de me emocionar, porque é isso. E é tão bonito esse projeto, porque ele fala disso. E quando a gente chega na Fundação Seja Grande, esses anjos que eu falei, trazem esse lugar. Como é maravilhoso você estar num ambiente em que você pode ser. Onde é mais importante o ser do que ter. E a Fundação traz esse lugar. Esse trabalho traz esse lugar, esse elenco maravilhoso que te acolhe, que acolhe a todo mundo, traz esse lugar. Leandro traz esse lugar, Alexandre, professor, o quanto a gente tem oportunidade lá de sermos, certo? Deixa eu fazer um jabá rápido aqui, gente, eu estou em cartaz com a Companhia Torres de Laura, Fronteiras Invisíveis, imperdível, minha companhia de teatro, enfim, não posso me delongar muito, eu estou nela há 26 anos, a companhia tem 28. É todo domingo, às 20 horas, pela Simpla. Simpla com Y, né? www.simpla.com.br. Bota lá Fronteiras Invisíveis. Para quem quiser me assistir, vai ser uma honra. Marijane, eu não tenho nem palavras para dizer o quanto foi agradável. Eu ficava aqui a noite toda, abri uma garrafa de vinho, que a gente podia ficar fazendo live até dizer chega. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui participando. Vitor Brito que entrou, a Nana que botou um comentário do Leandro Belina, que lindo, Duda, Suzana, a galera toda que está aqui assistindo. É um prazer sempre falar com todos vocês, que a gente possa perpetuar essa parceria por muitos e muitos anos, para formar muita plateia, para transformar esses 85 mil em 85 milhões de alunos que vão ser tocados por esse projeto. Tá bom? Obrigado, Marijane, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Beijo. Eu vou encerrar aqui para poder salvar. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.